Olá! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou Ricardo e queria aproveitar para desejar a todos hoje um feliz ano novo. Ok? Afinal, hoje é 1º de janeiro. Pelo menos na data que vocês estão vendo o vídeo. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Ótimo! Após o Feliz Ano Novo e fazer as tarefas iniciais do vídeo, vamos para o capítulo de hoje, que é capítulo 21, Pena de Talião. Sabem o que é pena de talião? Se sabem, coloquem nos comentários aqui embaixo. Quero ver quem que responde corretamente. Durante a marcha dos prisioneiros para Tomsk, nunca a velha siberiana deixou de encontrar por parte da sua jovem companheira a mais completa dedicação, a mais absoluta solicitude. Miguel Strogoff, por seu lado, não estando compreendido no número dos presos mais vigiados, também não regateava aos seus companheiros de infortúnio o auxílio aos serviços que dependessem da sua atividade. Forte e sadio confortava uns, animava outros, e ia assim repartindo-se nesta doce missão de caridade, caminhando de grupo em grupo, enquanto a lança de alguns soldados brutamente o não obrigava a entrar de novo no lugar que lhe fora destinado. Por que não tentaria ele fugir? Porque já tinha de si para si resolvido que só deveria fazê-lo quando julgasse a estepe completamente segura e livre. Tinha-se habituado à ideia de entrar em Tomsk por conta do Emir, e sobravam-lhe razões para assim pensar. Os sucessivos destacamentos que ele via percorrer a estepe durante a marcha dos presos, tanto na direção do norte como na do sul, mostravam-se que não daria 2 versas sem ser de novo apanhado. Os cavaleiros tártaros pululavam e havia momentos em que se diria que eles saíam da terra como esses insetos nocivos que uma chuva de trovoada faz aparecer à superfície dos campos. Além disso, a fuga ainda oferecia outro grande inconveniente, difícil de vencer, é que os soldados da escolta exerciam sobre os presos uma rigorosa vigilância, em consequência de arriscarem a cabeça se porventura deixassem de cumprir fielmente as ordens recebidas. No dia 15 de agosto, ao cair da tarde, a leva dos presos chegou a Zabadiero, povoação distante de Tomsk, a apenas 30 verstas. Neste ponto, a estrada encontrava-se com a corrente do Tom. O primeiro impulso dos presos foi saciar nas águas do rio a sede que os devorava. Os guardas, porém, não lhe consentiam enquanto os seus superiores não dessem ordem de fazer alto. Se bem que o Tom levasse nesta quadra do ano uma corrente fortíssima, poderia, contudo, prestar-se à evasão de algum prisioneiro mais ocioso ou mais desesperado. E para evitar este caso era preciso adotar medidas extremamente enérgicas. Tratou-se, pois, de estabelecer uma espécie de acampamento guardado por todos os lados, diferentes barcas, requistadas em Zabadiero, foram atravessadas em redor do Tom, formando pela parte fluvial uma espessa muralha de madeira, impossível de transpor. Por parte de terra, a linha deste acampamento provisório, apoiada sobre as primeiras habitações de Zabadiero, era defendida por um cordão de sentinelas que ninguém se atrevia a romper. Miguel Strogoff cada vez reconhecia mais quanto lhe seria difícil tentar qualquer plano de fuga antes de chegar a Tomsk. Encheu-se, pois, de paciência, esperando por ocasião mais oportuna. Os prisioneiros deviam passar toda a noite neste acampamento. O Emir adiara para a manhã seguinte a entrada das suas forças em Tomsk. Tinha-se decidido que a instalação do quartel-general tártaro nesta importante cidade seria assinalada por brilhantes festejos militares. Felfarkhan já ocupava a fortaleza da cidade, mas grosso de seu exército ainda acampava fora das muralhas,
esperando o momento de fazer sua entrada triunfal. Ivan Ogarev deixara o emir em Tomsk, onde ambos tinham chegado na véspera, e voltava ao acampamento de Zabadiero. Era neste ponto que ele devia partir na manhã seguinte com a reserva do exército tártaro. Na povoação fora destinada uma casa para passar a noite. Ao romper do sol, infantes e cavaleiros sob seu comando deveriam dirigir-se sobre Tomsk, onde o emir Feofar Khan queria receber o seu lugar-tenente com todas as pompas habituais aos soberanos asiáticos. Logo que o serviço das sentinelas foi estabelecido, em todo o acampamento permitiu-se aos prisioneiros que matassem a sede ardente que sofriam por efeito de 3 dias de marcha forçadas e violentas. O sol já tinha desaparecido, mas o horizonte mostrava-se ainda iluminado pelos clarões do crepúsculo, quando Nadia, amparando Marfa Strogoff, se acercou da beira do rio. Nenhuma delas pudera até então chegar à desejada corrente em consequência dos cerrados grupos de presos que as tinha precedido. Aproximou-se, porém, o momento de verem beber por seu turno. A velha siberiana curvou-se toda para gozar melhor aquela agradável sensação. Nadia, oferecendo concha das mãos, encheu-as de água e levou assim ao lado de Marfa. Depois repartiu para si a mesma operação. Era um alívio, era um refrigério, que tanto uma como a outra acabavam de encontrar nesta abundante e cristalina corrente. Nadia, porém, quando se dispunha a deixar aquele sítio, sentiu-se tremer de súbito. Um grito involuntário saiu-lhe da boca. Vira Miguel Strogoff a poucos passos de distância. Era ele. Os últimos fulgores crepusculares acabavam de iluminar o rosto. Miguel Strogoff também estremecera ouvindo aquele grito, mas teve suficiente domínio sobre si mesmo para não pronunciar uma palavra que pudesse denunciá-lo. E, contudo, acabava igualmente de ver ao lado de Nadia a figura veneranda de sua mãe. Miguel Strogoff reconheceu que lhe faltaria coragem na presença deste duplo e inesperável do encontro, mas, dominando por um supremo esforço os afetos de seu coração, levou a mão aos olhos como para não ver e afastou-se apressadamente. Nadia teve instintivamente o desejo de segui-lo. A velha Marfa, porém, segurou-a, pronunciando-lhe ao ouvido. Não te mexas, minha filha. Mas é ele, respondeu Nadia com voz entrecortada pelo júbilo. É ele que está vivo. É o meu filho, respondeu Marfa Strogoff. É o meu Miguel, e tu bem vês que nem faço um gesto para ele. Procura imitar-me, minha filha. Miguel Strogoff acabava de passar por uma das mais violentas comoções que é dado a um homem experimentar. A sua mãe e Nadia estavam ali, junto dele, as duas cativas, que quase se confundiam no seu coração, tinha Deus impelido uma para a outra neste comum infortúnio. Saberia já Nadia quem ele era? Não, porque vira os gestos de Marfa Strogoff impondo silêncio à pobre menina, quando ela corria ao seu encontro. Marfa Strogoff tinha, pois, compreendido tudo e guardava silêncio. Durante aquela noite, Miguel Strogoff esteve por 20 vezes a ponto de ir procurar a mãe para estreitar nos braços. Percebeu, contudo, que se iria arriscar a uma situação se porventura não soubesse conter os impulsos de filho. A menor imprudência poderia deitá-lo a perder. De resto, havia jurado que não veria sua mãe, e cumpria-lhe guardar o seu juramento. Escravo do dever, só lhe restava seguir o plano traçado, procurar fugir quando chegasse a Tomsk, embora deixasse para trás, sem carinho, sem gesto amável, os dois entes que resumiam toda a sua existência e que tão expostos ficavam aos perigos daquele cruel cativeiro. Miguel Strogoff acreditava, pois, que este novo encontro no acampamento de Zabadiero não teria consequências desagradáveis nem para si nem para sua mãe. O que ele, porém, não sabia é que os pormenores daquela cena tão rápida acabavam de ser observados por Sangarra,
a incansável espiã de Ivan Ogarev. A cigana estava distante apenas alguns passos de Marfa Strogov, observando-a como sempre, sem que esta de tal desconfiasse. Sangarra não vira, é certo. Miguel Strogov, que tinha já desaparecido quando ela se voltou, mas surpreendera o gesto da velha siberiana, obrigando Nadia a não se mover. O rápido lampejo de Sangarra descobrira no olhar da mãe, revelara-lhe a presença do filho. Estava para ela fora de dúvidas que Miguel Strogov, o correio do czar, se achava naquele momento em Zambadiero, entre o número dos prisioneiros de Ivan Ogarev. Será que ela sabia mesmo? Mistério. Vamos descobrir. Sangarra não a conhecia, mas iria jurar que ele estava ali. Não pensou, contudo, em procurá-lo, porque as sombras da noite e a enorme acumulação de presos deviam tornar-lhe esta busca puramente inútil. Considerou também desnecessário continuar a espiar Nadia e Marfa Strogov. Era evidente que as duas cativas saberiam ser bastante reservadas para não comprometerem a sua conversação com o correio do czar. A cigana teve, pois, um único pensamento: ir contar a Ivan Ogarev o que acabara de presenciar. Neste sentido, saiu logo do acampamento. Passado um quarto de hora, chegava Sangarra a Zambadiero e era logo introduzida nos aposentos onde se achava o lugar-tenente do emir. Ivan Ogarev dirigiu-se imediatamente para ela. — Que me queres, Sangarra? Perguntou-lhe o traidor. — O filho de Marfa Strogov está no acampamento, informou Sangarra. — Como prisioneiro? — Como prisioneiro. — Ah! Exclamou Ivan Ogarev. — Vou finalmente saber. — Nada saberás, Ivan, asseverou a cigana. — Lembra-te que não o conheces. — Mas conheces-lo tu, Sangarra? — Também não. Entretanto, a sua mãe deixou-se trair por um movimento que tudo me revelou. — Está bem certa do que dizes? — Estou. — Sabes a importância que dou à prisão deste homem? — disse Ivan Ogarev. — Se os despachos que ele confiaram em Moscou entrarem em Irkutsk, e se o grão-duque chega a recebê-los, ficará tudo perdido e não poderei levar por diante meu plano de vingança. Preciso desses despachos a todo custo. E tu vens dizer-me que o correio que os leva está em meu poder? Vê bem, Sangarra. Vê bem se não te enganas. Ivan Ogarev tinha falado com excessiva animação. Os seus movimentos precipitados mostravam a enorme importância que dava à posse daqueles despachos. Sangarra, sem impressionar demasiadamente com a exaltação de Ivan Ogarev, deixou-se ficar por instantes impassível diante daquelas perguntas. — Não me engane, Ivan, foi a única resposta que ela deu. — Mas, Sangarra, no acampamento há milhares de prisioneiros, e tu afirmas que não conheces Miguel Strogov? — Não conheço, replicou a cigana, cujo olhar se iluminara de uma alegria feroz. — Não conheço, é verdade, mas conhece-o a sua mãe, Ivan. Conhece-o a sua mãe. Urge, pois, que a obrigues a denunciá-lo. — Será amanhã, exclamou Ivan Ogarev. Depois estendeu a mão à cigana, que lhe a beijou, sem que neste ato de respeito habitual nas raças do norte houvesse qualquer coisa de servil. Sangarra voltou para o acampamento e, encontrando o lugar onde estava Nadia e Marfa Strogov, passou a noite a observá-las como uma fera que espreita sua presa. A velha siberiana e a sua companheira não dormiam, se bem que a fadiga e a comoção devessem convidá-las ao repouso. Davam-se diferentes circunstâncias para que ambas se conservassem acordadas. Nadia estava toda entregue à ideia de que o seu protetor, tido por morto, lhe aparecera cheio de vida. Marfa Strogov, mais previdente, porém, olhava para o futuro que ainda havia cercado de sombras carregadas. Embora estivesse disposta por seu lado a todos os sacrifícios, uma espécie de pressentimento dizia-lhe que Ivan Ogarev, por qualquer circunstância, poderia vir a saber da presença do seu filho na turba dos prisioneiros.
Sangarra deixava-se ressalvar por entre as sombras até junto das duas mulheres, e assim se conservou pelo espaço de algumas horas com o ouvido à escuta. Nenhuma só palavra pôde, contudo, perceber. Por um sentimento instintivo de prudência, Nadia e Marfa Strogoff conservaram-se toda a noite silenciosas. Na manhã seguinte, logo de manhã, ressoavam na entrada do acampamento os sons festivos das charamelas. Os soldados tártaros puseram-se imediatamente em linha. Era Ivan Ogarev que saíra de Zabadiero e se apresentava agora no meio de um luzido estado-maior de oficiais tártaros. Trazia o rosto mais sombrio que de costume, e as feições contraídas denunciavam uma cólera surda que só esperava por um ensejo para fazer explosão. Miguel Strogoff, confundido no grupo dos prisioneiros, viu passar aquele homem. Receou que estivesse iminente alguma catástrofe, visto Ivan Ogarev saber já que Marfa Strogoff era a mãe do falado Miguel Strogoff, capitão com exercício no corpo do correio do czar. Ivan Ogarev apeou-se quando chegou ao meio do acampamento e os oficiais da sua escolta fizeram um largo circuito em seu redor. Ao mesmo tempo, Sangar aproximou-se dele, dizendo em voz baixa: "Nada mais pude apurar, Ivan." Ivan Ogarev limitou-se a transmitir uma ordem rápida ao seu ajudante mais próximo. Pouco depois viram-se os soldados tártaros a percorrer brutalmente as filas de prisioneiros. Esses infelizes, empurrados com as hastes das lanças e levados à chicotada, tiveram de se levantar às pressas para verem colocar-se em boa ordem na frente do acampamento. Um quádruplo cordão de soldados de infantaria e cavalaria tornava impossível qualquer tentativa de evasão. Depois disso, reinou silêncio absoluto. Depois disso, restou profundo silêncio. Ao sinal de Ivan Ogarev, Sangara dirigiu-se então para o grupo onde estava Marfa Strogoff. A velha siberiana, vendo-o avançar, compreendeu de certo o que ia passar-se. Conservou-se porém imóvel e com um sorriso de desprezo nos lábios. Depois, voltando-se para Nadia, recomendou-lhe em voz baixa: "Daqui por diante, minha filha, eu sou para ti uma desconhecida. Suceda o que suceder, e por mais dolorosa que seja esta experiência, nem uma palavra, nem um gesto. Lembra-te que é dela que se trata, e não de mim." Ao mesmo tempo, Sangara, depois de ter examinado por um instante a velha siberiana, pôs-lhe a mão no ombro. "Que me queres?" perguntou-lhe com altivez Marfa Strogoff. "Segue-me", ordenou Sangara. E, empurrando-a com a mão, fê-la caminhar para o local onde estava Ivan Ogarev. Miguel Strogoff conservava as pálpebras semicerradas para que o fuzilar dos olhos não o alcançasse. Marfa Strogoff, chegada à presença de Ivan Ogarev, levantou a cabeça, cruzou os braços e esperou que a interrogassem. És efetivamente a mãe de Ivan Ogarev? És efetivamente a mãe de Miguel Strogoff?" "Sou", respondeu com serenidade Marfa Strogoff. "Sustentas ainda o mesmo depoimento que me fizeste há 3 dias?" "Sustento." "Ignoras, portanto, se o teu filho passou por Omsk?" "Ignoro." "E insistes em dizer que não era ele o homem a quem falaste na estação de postos?" "Insisto." "E desde então nunca mais tornaste a vê-lo?" "Nunca mais." "Nem mesmo entre os prisioneiros aqui presentes?" "Nem mesmo entre os prisioneiros aqui presentes." "E se tu mostrassem, reconhecê-los-ia?" "Não." Esta resposta, que notava uma firme e enérgica resolução por parte de Marfa Strogoff, levantou entre os presos um murmúrio de admiração. Ivan Ogarev não pôde conter um gesto ameaçador. "Repara bem", disse ele a Marfa Strogoff. "O teu filho está aqui e tu vais imediatamente indicá-lo." "Não vou." "Todos esses homens aprisionados em Omsk e Kolivan vão desfilar à tua vista. Se não designares qual deles é Miguel Strogoff, receberá tanto os açoites quanto os homens que tiverem passado diante de ti." Ivan Ogarev compreendeu que, quaisquer que fossem tormentos a que submetessem a siberiana, ela não proferiria uma única palavra. Para descobrir o correio do czar,
confiava mais no filho que na própria mãe. Parecia-lhe impossível que, ao estarem ambos frente a frente, não houvesse um momento irresistível que os atraiçoasse. Se Ivan Ogarev só quisesse apoderar-se do ofício imperial, bastaria dar a ordem para que todos os presos fossem revistados. Porém, Miguel Strogoff poderia ter destruído este ofício depois de decorar o seu conteúdo. E se, feito isso, ele chegasse a evadir-se sem ser descoberto e a penetrar em Irkutsk, os planos do traidor ficariam irremediavelmente perdidos. Não era, pois, só o ofício que este malvado pretendia, era também o homem que o levava. Nadia, que tinha ouvido tudo, sabia agora quem era Miguel Strogoff e por que motivo ele quisera atravessar incógnito as províncias invadidas da Sibéria. Em virtude da ordem de Ivan Ogarev, os prisioneiros desfilaram todos um por um diante de Marfa Strogoff, que permanecia imóvel, com uma estátua, sem que o seu olhar exprimisse o mínimo sobressalto. O seu filho estava nos últimos grupos. Quando chegou a sua vez de passar diante de Marfa, Nadia fechou os olhos para não ver Miguel Strogoff. Conservava-se aparentemente impassível, porém as palmas das mãos escorriam sangue da violência com que nela escravava as unhas. Ivan Ogarev sentiu-se vencido pelo filho e pela mãe. Sangara, colocada junto dele, segregou-lhe então esta palavra sinistra. O Knut. Sim, observou Ivan Ogarev, que não podia já conter-se. O Knut para essa bruxa. E que ele o crave nas carnes até ela ficar como morta. Um soldado tártaro munido deste horrível instrumento de suplício aproximando-se então de Marfa Strogoff. Knut. O que é um Knut? Eu não sei o que é. Vamos descobrir. O Knut compõe-se de um certo número de tiras de couro, a cuja extremidade estão presos vários fios de ferro torcidos. Calcula-se que 120 golpes desse azorrague equivalem a uma condenação à morte. Marfa Strogoff não o ignorava, mas também sabia que nenhum tormento deste mundo a obrigaria a falar, e ela já tinha antecipadamente feito ao filho o sacrifício da vida. Marfa Strogoff segurava brutalmente por dos tártaros, foi lançada por terra e obrigada a ficar de joelhos. O vestido rasgado deixou-lhe os ombros a descoberto. Diante do peito colocaram-lhe um sabre nu, que distava dela apenas algumas polegadas. No caso de a dor violenta do Knut a fazer curvar, o peito se lhe ia avarado pela extremidade aguçada do ferro. O verdugo estava preparado, só aguardava o sinal. Começa, ordenou Ivan Ogarev. As correias do açoite se libaram. Mas antes que o fatal instrumento chegasse a cair sobre a vítima, já ele desaparecia das mãos que o seguravam. Um homem de pulso sólido arrancara-o de súbito ao verdugo. Era Miguel Strogoff que, não podendo reprimir o seu furor, viera colocar-se entre a mãe e o suplício que lhe destinavam. Ivan Ogarev conseguiu o seu intento. Até que enfim exclamou-lhe com feroz alegria: "Estás em meu poder." Depois avançando: "Que vejo? Miguel Strogoff é o viajante de Deixin?" "O mesmo", respondeu este. E brandindo rápida e impetuosamente o Knut, azorragou com ele uma das faces de Ivan Ogarev, que lhe ficou a escorrer sangue. "Lembras-te de Shin? Pois aí tem as minhas desfora", bradou Miguel Strogoff desvairadamente. "Bravo, bem respondido", exclamou um espectador cuja voz, felizmente para ele, se perdeu na multidão. 20 soldados lançaram-se logo sobre Miguel Strogoff com intenção de o matarem. Mas Ivan Ogarev, a quem saíra do peito um grito cavernoso de raiva e de dor, deteve-os com um gesto. "Esse homem pertence à justiça do Emir. Revistem-no imediatamente." Entre o fato de Miguel Strogoff encontrou-se o ofício com selo imperial, que foi logo entregue a Ivan Ogarev. O correio do czar não tivera tempo de o destruir. O espectador que proferira aquelas curtas palavras de aprovação era Alcide Jolivet. Ele e o seu colega tinham se demorado a ver o acampamento de Zabadiero
acabavam de presenciar a cena precedente. Por Deus, disse Alcide Jolivet para Harry Blount, esses homens do norte são um arrojo que chega ao heroísmo. Confesse, meu amigo, que vemos uma reparação ao nosso companheiro de viagem. O insulto que ele recebeu em Chum ficou bizarramente saudado. Nicolau Korpanov é digno de Miguel Strogoff. Um vale bem o outro. Nunca a pena de talhão foi tão bem aplicada como agora. Assim é, concordou Harry Blount, mas o rei do czar deve considerar-se um homem perdido. Por interesse próprio, fora muito melhor que ele se esquecesse do que passou em Yishin. Isso não. Então ele deixava morrer a mãe sobre o látego do Knut? Porventura ganhou ela mais com os arrebatamentos do filho? Não sei se ganhou ou não, respondeu Alcide Jolivet. Mas o que lhe posso afiançar é que eu não teria andado melhor no lugar dele. Que soberba gastada. Com os diabos. É preciso mostrar que a gente não é feita de água morna. Se nos deixássemos ficar sempre imóveis e impassíveis como quando nos insultam, provaríamos assim que, em vez de sangue, só nos corria soro pelas veias. Belo assunto para uma crônica, comentou Harry Blount. Se Ivan Ogarev se decidisse unicamente mostrar-nos o conteúdo daquele ofício, Ivan Ogarev, depois de enxugar o sangue que lhe escorria da cara, raspara com sofreguidão o sobrescrito do ofício tão cobiçado por Harry Blount, demorando a lê-lo e a relê-lo por alguns minutos. Dir-se-ia que desejava compenetrar-se bem das indicações nele contidas. Acabava da minuciosa leitura daquele documento, deu ordem para que Miguel Strogoff, apertadamente amarrado, fosse conduzido sem demora com os outros presos em direção a Tomsk. E logo em seguida, colocando-se à frente das tropas acampadas em Zabadiero, marchou com elas ao rufar dos tambores para a cidade onde o emir e a sua corte o guardavam. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos favoritos, compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito para o canal. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência, até amanhã e, mais uma vez, feliz ano novo!